Olá, meus queridos de Tia Letícia do Colégio São Lucas, para mais um encontro nosso, hoje da disciplina de História, isso mesmo, onde hoje a gente vai detalhar alguns fatos aí com relação à independência do Brasil, isso mesmo, que vocês vão encontrar nas páginas 212 até a página 214, no materialzinho didático de vocês, certo, meus queridos? E também vamos ter lá atividade, isso mesmo. Encerrando a nossa aula, nós vamos para a nossa atividade, que está lá nas páginas 215 e 216, também aí no materialzinho didático de vocês, certo, meus queridos? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos nos preparar, coloca o materialzinho didático aí ao lado para acompanhar a nossa aula, certo? Para tirar aquela dúvida quando ficar lá na cabecinha de vocês persistindo, certo? Bom, independência do Brasil, né? Era claro, né? Era bem nítido o propósito, ou seja, o objetivo, né, das cortes portuguesas retornar a colonizar novamente o Brasil, né? Então, para quê? Para voltar, né, com o privilégio tanto de vender como também de explorar o comércio. E assim voltar a ter lucro, né, ter vantagem, ter benefícios com isso, ok? Enfim, era no caso aí, né, a declaração de regressar, né, ao estado anterior que o Brasil pertencia, na questão aí de Portugal dominar totalmente o território brasileiro, né? Visto que não, né, interessava com isso a elite brasileira e nem aos comerciantes ingleses. Então eles não queriam que, no caso, o Brasil retornasse, né, a só vender esses produtos só para Portugal. E aí o retorno do Brasil à situação de simples colônia, que era o que os portugueses pretendiam. Sendo que ambos, né, tanto o Brasil quanto a Inglaterra, eles perderiam bastante economicamente, já que Portugal queria ter totalmente esse domínio, retomar esse domínio nas terras brasileiras. Dom Pedro, então, ele solicitou, né, ele convocou uma Assembleia Constituinte. E nessa Assembleia Constituinte era totalmente restrita, né, restritamente só brasileira. E ele colocou para comandar, né, essa Assembleia Constituinte José Bonifácio de Andrade e Silva. Isso mesmo. Para quê? Para que ele criasse leis aí, né? Leis com bases fundamentadas justamente nos interesses brasileiros. Porém, o que foi que ocorreu? Ocorreu que essa informação desta Assembleia, né? Essa notícia relacionada à Assembleia, chegou justamente onde não deveria chegar. Chegou em Portugal. E aí ocorreu o quê? Ocorreu o conflito entre os dois reinos, que aí não pôde ser evitado. As cortes portuguesas, né, elas não concordaram de forma alguma com a posição de Dom Pedro, né? A posição de quê? De sempre estar procurando melhoras e sempre olhando os interesses brasileiros. E em setembro, né, chegaram cartas de Lisboa, chegaram cartas de Portugal, né, que nessas cartas todas eram contrárias ao bom senso e também eram inconvenientes resoluções da corte para a questão do Brasil. Sem demora, né, Dona Leopoldina, né, a esposa de Dom Pedro, ela leu essas cartas e imediatamente ela mandou essas cartas para Dom Pedro, que nessa ocasião ele estava em São Paulo, né, esclarecendo, ou seja, resolvendo assuntos internos. Assim que recebeu as cartas, né, ele chegou de volta ao Rio de Janeiro após 5 dias de cavalgada, né, ou seja, 5 dias andando a cavalo.
porque naquela época era o transporte utilizado. E então ele foi recebido, né, como herói aí pelo povo brasileiro. E com isso, no dia 7 de setembro, né, como nós já conhecemos aí na história do Brasil, então no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, né, Dom Pedro, ele declarou, né, publicamente, ele proclamou publicamente a independência do Brasil. E logo em seguida, ele foi coroado imperador, né, constitucional, ou seja, ele foi coroado imperador legítimo, né, de acordo com a Constituição. Pois ele foi eleito, né, ele foi escolhido pelo povo. E aí, meus amores, deu para entender um pouquinho sobre um pouco dos fatos, dos acontecimentos aí relacionados à independência do Brasil? Porque houve a questão da independência, porque Dom Pedro resolveu fazer isso, porque foi através dessas cartas, onde ia lá resoluções da corte, né, que não trazia bom senso, que eram inconvenientes à questão do Brasil, né, e onde as cortes portuguesas, a corte portuguesa queria o quê? Queria que o Brasil retornasse, né, a obedecer às ordens de Portugal, e como Dom Pedro lutava bastante pelos interesses brasileiros junto com a sua esposa, Dona Leopoldina, que sempre estava apoiando ele em suas, quando ele resolvia em suas situações que ele criava, e que ela sempre o apoiava. Então ocorreu aí justamente essa data tão importante em que o nosso país, o Brasil, passou a ser independente de Portugal. Começou então a sua economia andar, ter mais progresso e não ficar tão parado, relacionado só dependendo de Portugal. Certo, meus amores? Vou aguardar vocês no nosso próximo encontro, mas lembrando que nossa aula encerra aqui, mas estou aguardando vocês em nossa atividade lá das páginas 215 e 216 no nosso materialzinho didático, ok? Dá aquela revisada aqui no material que tem mais informações lá, tá bom, meus amores? Então aguardo vocês no nosso próximo encontro. Beijo, meus amores de tia Letícia, e até o nosso próximo encontro. Tchau!